E se eu te dissesse que um filme, em 1994, chegou para chutar a porta da indústria cinematográfica, jogar as regras pela janela e, de quebra, fazer todo mundo pensar que o cinema que conhecíamos estava, na verdade, do avesso? Bem-vindo ao universo de Pulp Fiction, o terremoto cultural que não apenas balançou as estruturas de Hollywood, mas as reconstruiu de uma forma completamente nova. Não é só um filme de máfia de diálogos malucos, é uma aula de como contar uma história sem seguir o manual, e é exatamente sobre isso que vamos falar. Prepare-se, porque a forma como você vê o cinema está prestes a mudar, e talvez você nunca mais consiga assistir a um filme linear da mesma forma. Você já se perguntou por que Pulp Fiction é tão fascinante? A resposta não está apenas nos diálogos rápidos ou na violência estilizada. A mágica, a verdadeira genialidade, está em sua estrutura. O filme começa com uma cena em uma lanchonete, salta para dois assassinos discutindo massagem nos pés, depois para um boxeador em fuga, um encontro bizarro e de repente voltamos para a lanchonete. Pulp Fiction não tem um começo, meio e fim tradicionais. Ele se recusa a seguir a lógica de causa e efeito. Em vez disso, ele nos entrega uma caixa de quebra-cabeças, com várias peças soltas, e nos desafia a montar a imagem completa por conta própria. Essa abordagem, na época, era uma heresia. Os estúdios de Hollywood viviam de fórmulas, de narrativas fáceis de digerir, mas Quentin Tarantino chegou e disse: e se a gente misturasse tudo? Ele não apenas misturou, ele cortou, picotou e costurou de novo, criando uma coxa de retalhos de histórias interligadas. E a beleza está justamente nisso, em como as histórias se cruzam em pontos inesperados. A maleta, o relógio de ouro, a pistola no porta-luvas. Pequenos detalhes se conectam e ressoam, transformando o que parece ser um caos em um universo coeso. É um balé de narrativas, onde os personagens dançam para dentro e para fora das histórias um dos outros, sem um cronograma pré-determinado. E o que isso faz com você, o espectador? Pulp Fiction nos força a ser ativos. Você não está apenas assistindo, está montando quebra-cabeça na sua cabeça, está prestando atenção em cada detalhe, cada linha de diálogo, tentando encontrar a conexão. Isso cria uma experiência de cinema que vai muito além de apenas ver uma história se desenrolar. É como se Tarantino estivesse nos dizendo: não se preocupe em entender a ordem dos fatos, apenas sinta a energia, a vibe de cada história. A ordem cronológica não importa, o que importa é a totalidade, a imagem que estou construindo para você. Essa maneira de contar a história não foi uma escolha aleatória, era uma declaração artística. Tarantino estava provando que as narrativas não precisam ser construídas como uma estrada reta. Elas podem ser como uma cidade, com várias ruas e becos, onde você pode se perder e encontrar coisas incríveis. E essa ideia, por si só, foi revolucionária. Ela abriu o caminho para uma nova forma de fazer cinema, inspirando inúmeros diretores a experimentarem com estruturas não lineares. Ao desconstruir a narrativa, o filme não apenas reinventou o modo de contar histórias, mas também elevou a própria arte de filmar. Ele nos mostrou que a ordem dos eventos é uma ferramenta, não uma regra, e que às vezes a melhor forma de chegar a um destino é pegando o caminho mais estranho e inusitado. O que faz um personagem se tornar inesquecível não é ser herói ou vilão, é estar no meio, nesse território cinzento, onde a moralidade não é absoluta. Em Pulp Fiction, Tarantino cria personagens que não são santos nem monstros, mas figuras humanas, repletas de contradições. E é justamente essa ambiguidade que nos prende à tela. Quando pensamos em Jules e Vincent, por exemplo, a primeira imagem que surge é de dois assassinos profissionais a serviço da máfia. Frio, calculista, cheio de frases marcantes, mas Tarantino quebra esse arquétipo. Esses personagens não são apenas máquinas de matar, eles conversam sobre hambúrgueres, sobre massagem dos pés, sobre espiritualidade e até sobre milagres. No meio da violência brutal, eles são absurdamente humanos. Isso gera um choque no espectador, porque nos pegamos rindo e simpatizando com pessoas que, em essência, estão cometendo crimes. Esse é o primeiro ponto da ambiguidade moral. Tarantino nos força a olhar para o outro lado de figuras que em qualquer narrativa clássica seriam apenas vilões. Em vez de julgá-los, nós nos conectamos com eles. Você já se pegou torcendo por alguém que não deveria? É isso que o filme nos faz experimentar, a zona cinzenta da moral. Nesse caos organizado, nos deparamos com Mia Wallace, interpretada por Uma Thurman, um ícone da cultura pop do cinema. Esposa do chefão da máfia, ela é enigmática, sedutora e ao mesmo tempo vulnerável. A famosa cena da overdose não é apenas um choque estético, ela nos mostra como um momento de prazer e ousadia pode se transformar em um caos absoluto. Mia não é nem boa e nem má. Ela é um retrato dos impulsos humanos, desejo, solidão, tédio e curiosidade. E quem pode esquecer Butch, o boxeador vivido por Bruce Willis, um homem que trai o acordo com o gangster, mas que ao mesmo tempo mostra coragem e até compaixão em um dos momentos mais perturbadores do filme. Quando ele volta para salvar Marcellus Wallace, temos um ponto alto da moralidade ambígua. Um criminoso que trai, mas também arrisca a própria vida para resgatar alguém. Ele não é o herói clássico, nem vilão sem nuances. Ele é humano, com contradições que todos carregamos. Essa construção cria uma pergunta inevitável. Será que nossas escolhas definem quem somos? Ou será que somos definidos pelo acaso que nos envolve? Tarantino não dá uma resposta fácil. Ele nos apresenta personagens que vivem no fio da navalha, alternando entre decisões egoístas e atos de coragem, entre violência absurda e momentos de reflexão quase filosóficos. E talvez o melhor exemplo disso seja Joe. Sua epifania no final, quando ele decide abandonar a vida de assassino, é um momento que muda tudo. Não porque ele se torna um santo, mas porque ele escolhe refletir sobre a vida e tentar uma nova direção. A moralidade de
Jules não é absoluta, é uma construção em movimento, como a de qualquer um de nós. No fim das contas, os personagens de Pulp Fiction são espelhos da nossa própria complexidade. Eles nos mostram que ninguém é totalmente bom ou totalmente mal, que as nossas ações podem ser contraditórias e que a vida não cabe em rótulos simples. E é isso que os torna tão memoráveis. Você já percebeu que em Pulp Fiction a violência nunca é só violência? A conversa nunca é só conversa e a música nunca é apenas música? Tarantino transforma a cultura pop em linguagem cinematográfica. E é isso que faz o filme ser, até hoje, um marco cultural e não apenas uma obra de ação estilizada. A cultura pop é o DNA de Pulp Fiction. Desde o nome, inspirado nas revistas pulp baratas dos anos 30 e 40, cheias de crime, sexo e violência. Até os diálogos sobre fast food, seriados e referências triviais do cotidiano. Tarantino faz questão de mostrar que na vida real, mesmo assassinos profissionais falam sobre coisas banais. E é justamente nesse contraste entre o trivial e o absurdo que nasce a força do filme. Pense na famosa cena do Royale with Cheese. Jules e Vincent estão a caminho de executar uma missão sangrenta, mas o que ocupa a conversa deles é a diferença entre hambúrgueres dos Estados Unidos e na Europa. Esse detalhe não é aleatório. Tarantino usa a cultura pop como um mecanismo para aproximar personagens extremos da realidade do espectador. Ao falar de fast food, eles deixam de ser apenas gangsters e passam a ser gente como a gente, com interesses comuns, com pequenas curiosidades do mundo cotidiano. E a música? O que seria de Pulp Fiction sem sua trilha sonora icônica? Tarantino não apenas escolhe músicas, ele as ressignifica. A cena da dança entre Mia Wallace e Vincent Vega, ao som de You Never Can Tell, de Chuck Berry, é um exemplo perfeito. Em qualquer outro filme, seria apenas um momento divertido. Em Pulp Fiction, virou um ritual cultural, uma cena eternizada na memória coletiva. Tarantino pega canções antigas, esquecidas e as devolve à cultura pop com uma nova camada de significado. Outro ponto essencial é como o diretor constrói um diálogo constante com o cinema e a televisão. Mia fala sobre sua participação em um episódio piloto de uma série. Os personagens discutem seriados e até o estilo visual das cenas remete a gêneros diferentes do cinema clássico. Tarantino não esconde suas influências, ele as celebra. É como se Pulp Fiction fosse o grande remix, um misturado de tudo que compõe o imaginário pop. Quadrinhos, músicas, TV, filmes B e até comerciais. Mas aqui entra um detalhe filosófico. O uso da cultura pop não é só estética, é também uma crítica. Tarantino nos mostra como vivemos cercados por símbolos de consumo, por referências que moldam nossa identidade. Quando vemos Vincent e Jules discutindo sobre refrigerantes e hambúrgueres, não é apenas engraçado, é um retrato da banalização da vida moderna, onde até no caminho para a violência, o consumo dita o ritmo da conversa. E esse casamento entre violência brutal e referências banais cria um choque único. Ao misturar assassinatos com diálogos sobre cultura de massa, Tarantino questiona: até que ponto estamos anestesiados pela cultura pop? Será que rimos de uma cena violenta justamente porque a música ou a conversa a tornam mais consumível? Essa ambiguidade é o que torna o filme tão provocador. Por isso, essa obra de Tarantino não é apenas um filme sobre gangsters. É uma obra que fala sobre nós, sobre como nossa vida é atravessada por referências culturais que muitas vezes usamos para dar sentido em até situações mais absurdas. Tarantino transformou a cultura pop em filosofia cinematográfica. Agora, e se eu te dissesse que nesse filme, os momentos mais memoráveis não estão apenas nos tiros, nas perseguições ou na violência, mas nas palavras? Sim, nos diálogos. Tarantino conseguiu algo raro, transformar conversas aparentemente banais em pura narrativa cinematográfica. Em Hollywood, diálogos costumam ser ferramentas práticas. Eles explicam a trama, revelam informações ou criam tensão, mas Tarantino vai além. Para ele, diálogo é essência, é ritmo, é estilo. Em Pulp Fiction, uma conversa sobre hambúrguer, seriados ou até sobre o poder de uma massagem no pé é tão impactante quanto o tiroteio, e isso muda completamente a experiência de assistir ao filme. Vamos voltar um pouco ao que dissemos anteriormente, sobre a famosa cena do Royale with Cheese. À primeira vista, é só um papo descontraído, mas, na verdade, essa conversa cumpre várias funções ao mesmo tempo. Humaniza os personagens, insere humor antes da violência e, principalmente, estabelece o tom do filme. A mensagem é clara. Aqui, a vida acontece no detalhe, no meio do caos. Agora, outro exemplo. A cena entre Vincent e Mia Wallace no restaurante. O diálogo sobre a solidão, sobre momentos de silêncio confortável, revela mais sobre a relação entre eles do que qualquer cena de ação poderia mostrar. Perceba como Tarantino constrói tensão sem precisar de uma arma. Basta um trocar de olhares, uma frase bem colocada, uma pausa estratégica. Os diálogos também servem como espelho da filosofia dos personagens. Jules é o maior exemplo disso. Sua famosa citação bíblica. Ezequiel 25:17. O caminho do justo está cercado por todos os lados pelas iniquidades do egoísta e pela tirania dos maus. Abençoado seja aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, conduz o fraco pelo vale da morte, pois ele é verdadeiramente o guardião e o protetor dos filhos perdidos. E eu tornarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões sobre aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos, e saberão que eu sou o Senhor quando tiver exercido a minha vingança contra eles.
não é apenas um monólogo de efeito, é uma representação de como ele enxerga a própria vida. No início, o discurso é usado como uma ameaça, um ritual antes da execução, mas, no final, a mesma fala ganha novo significado quando Jules decide abandonar a violência, o mesmo texto, mas agora impregnado de reflexão e mudança. Essa é a genialidade do diálogo de Tarantino. Ele nunca é estático, ele sempre se transforma junto com os personagens. E aqui, um detalhe fundamental, o silêncio. Em Pulp Fiction, tanto quanto as falas afiadas, o silêncio carrega peso narrativo. Quando Vincent aplica adrenalina em Mia, não há espaço para palavras. O silêncio grita. Já em outros momentos, uma pausa no diálogo cria desconforto, tensão ou até humor. É um equilíbrio perfeito entre o que é dito e o que não é dito. Os diálogos dessa obra também redefiniram a maneira como Hollywood enxerga roteiro. Depois do filme, surgiram inúmeros imitadores tentando aplicar o estilo cool das conversas triviais que escondem profundidade. Mas o segredo de Tarantino não está apenas no que os personagens falam, e sim em como essas falas se conectam com a narrativa, como revelam camadas de personalidade, como criam identidade. No fundo, Tarantino entende algo que muitos cineastas esquecem. As pessoas não falam só para avançar a trama, elas falam para preencher o vazio, para se distrair, para se aproximar ou para se afastar. E é justamente essa naturalidade, misturada com o absurdo, que torna os diálogos de Pulp Fiction tão poderosos. Tarantino transforma a conversa fiada em arte. Ele nos mostra a beleza e a profundidade no cotidiano. Ele não escreve falas que simplesmente movem a história para frente. Ele cria diálogos que são a história. É a aula de escrita que nos ensina que, para entender um personagem, não precisamos saber o que ele vai fazer, mas sim o que ele pensa, o que ele come e o que o faz rir. É por isso que, mesmo em meio à violência, nos importamos com Vincent e Jules. Conhecemos a alma deles através de suas palavras, das suas piadas, da sua filosofia sobre bacon e milkshake. O que acontece quando você mistura uma cena sangrenta, um comentário engraçado e uma reflexão quase espiritual? O resultado é Pulp Fiction. Tarantino não filma apenas violência. Ele transforma violência em espetáculo, humor em alívio e filosofia em combustível para o público pensar. É esse choque de tons que faz o filme ser tão marcante. A violência nessa obra-prima não é escondida nem suavizada. Pelo contrário, ela é explícita, gráfica, muitas vezes brutal, mas, ao mesmo tempo, nunca gratuita. Tarantino filma o choque como quem mostra uma dança coreografada. O espectador não vê só sangue, vê ritmo, vê estilo. E quando menos se espera, a cena de tensão é atravessada por uma piada, uma gafe ou um diálogo trivial. O exemplo perfeito é a cena que Vincent acidentalmente atira na cara de Marvin dentro do carro. Um momento grotesco, sangrento e ao mesmo tempo incrivelmente engraçado pela reação absurda dos personagens. Esse equilíbrio é o coração do filme. Mas o humor em Pulp Fiction não é apenas para aliviar o peso da violência. Ele funciona como contraste, como lente que nos faz enxergar o absurdo da própria existência. Afinal, rir diante do trágico é a forma de revelar que a vida, muitas vezes, é incoerente, contraditória e até cômica em seus piores momentos. Você já riu em uma situação onde não deveria? Tarantino nos joga nesse desconforto o tempo inteiro. E aqui, novamente, nas entrelinhas do texto e das cenas, nas camadas mais profundas, encontramos a filosofia. Sim, filosofia em meio a tiros, máfia e overdoses. Pense em Jules, por exemplo. O discurso bíblico que ele receita antes de matar não é só uma frase de efeito. É a meditação sobre destino, acaso e justiça. No início, ele usa como ritual de poder. No fim, ele o ressignifica como um caminho de mudança. Esse arco não é só narrativo, é uma pergunta filosófica. Será que o ser humano pode mudar diante do caos? Outro ponto é a forma como Tarantino coloca o destino e o acaso em confronto. Muitas mortes acontecem de forma absurda, quase cômica, como se a vida fosse governada por acidentes ridículos. Outras parecem carregadas de sentido, como a epifania de Jules. Essa ambiguidade cria um debate implícito. Vivemos em um universo guiado por propósito ou por puro acaso? E além disso, a filosofia também aparece no modo como Tarantino nos coloca diante da banalização da violência. Ao tratar assassinatos e tortura com a mesma naturalidade que trata fast food e programas de TV, ele nos obriga a questionar. Será que nós, como sociedade, já não estamos acostumados demais a conviver com choque? Será que rimos de Pulp Fiction porque já estamos anestesiados pelo espetáculo da violência da mídia? Essa mistura de violência estilizada, humor irreverente e a filosofia profunda é o que o torna o filme tão único. Não é só entretenimento, é uma experiência que nos deixa desconfortáveis, rindo de algo terrível, pensando em algo profundo e ao mesmo tempo vidrados na tela. No fim, Pulp Fiction nos mostra que a vida é feita de contrastes extremos. O riso e o horror caminham juntos, o absurdo e o sentido coexistem, e até na cena mais brutal pode haver uma lição escondida. Tarantino não nos dá respostas prontas, mas nos provoca a refletir. Será que a violência, o humor e a filosofia não são apenas mais uma forma diferente de encarar a mesma coisa? A imprevisibilidade da vida? Alguns filmes você assiste, gosta e esquece no dia seguinte, mas outros mudam a forma como você enxerga o cinema. Pulp Fiction não foi apenas um sucesso na bilheteria, foi um divisor de águas, um terremoto cultural que ainda ecoa 3 décadas depois do seu lançamento. Quando estreou, em 1994, Pulp Fiction não só colocou Quentin Tarantino no mapa, como também redefiniu o que o cinema poderia ser. Em um período que Hollywood parecia presa a fórmulas previsíveis, o filme mostrou que narrativas não lineares, diálogos extensos e referências pop poderiam criar algo grandioso. Não era apenas entretenimento, era uma revolução estética e narrativa
narrativa. O impacto foi imediato, venceu a Palma de Ouro em Cannes, arrebatou público e crítica e trouxe de volta ao estrelato atores que estavam em baixa, como de outra volta. Mas o legado vai muito além dos prêmios. Tarantino abriu caminho para uma nova geração de cineastas independentes que viram, em Pulp Fiction, a prova de que não era preciso seguir as regras de Hollywood para conquistar o mundo. A influência do filme pode ser vista em inúmeros longas que vieram depois, do estilo fragmentado de Guy Ritchie, em Snatch, Porcos e Diamantes, até as séries de TV que brincam com linhas temporais, como Breaking Bad e Lost. O DNA de Pulp Fiction está em toda parte. Ela transforma a violência estilizada em linguagem, os diálogos triviais em arte e a cultura pop em filosofia. Além disso, Pulp Fiction mudou a relação do público com o cinema. As pessoas começaram a discutir falas, a imitar gestos, a vestir roupas inspiradas nos personagens. O filme não ficou só na tela, ele invadiu o cotidiano. Quem nunca viu alguém repetir a cena da dança de Mia e Vincent? Quem nunca citou Royale with Cheese? Essas marcas são sinais de quando uma obra ultrapassa a condição de filme e se torna um mito cultural. E talvez esse seja o maior legado. Pulp Fiction não é apenas lembrado, ele é sentido, revisitado, reinterpretado. Cada vez que você assiste, encontra novos detalhes, novas conexões, novas provocações. É uma obra que envelhece bem, porque nunca dependeu apenas de efeitos ou modismos. Ela se sustenta no essencial, boas histórias, personagens memoráveis e uma visão ousada de mundo. Por isso, se você acha que já conhece Pulp Fiction, a verdade é que ainda há muito a descobrir. O filme é como um caleidoscópio, muda conforme você olha, revela novos significados conforme você vive. E agora eu quero ouvir de você. Qual cena de Pulp Fiction mais marcou a sua vida? Deixe seu comentário, curta o vídeo se esse mergulho fez sentido pra você. E claro, se inscreva no canal para acompanhar nossas próximas análises de clássicos do cinema. Afinal, como Tarantino provou, boas histórias não morrem, e elas se reinventam. Um abraço e te vejo em breve.